Eu vou acionar a Janaína Camelo, que acompanhou tudo de perto desde o comecinho da manhã, lá na Suprema Corte. Oi, Janaína Camelo, boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, tudo bem? Olha só, daqui a um pouquinho esse julgamento vai ser retomado, tá? Com a segunda sessão de hoje. E aí o ministro Alexandre de Moraes já deu o voto dele, já concluiu mais de 5 horas, né? 5 horas e meia lendo o voto dele ali. Primeiro ele votou ali em relação às preliminares, que são aquelas contestações da defesa. E depois ele começou a ler o voto dele, dizendo que era uma análise de um conjunto de atos executórios que começaram em julho de 2021 e eclodiram no dia 8 de janeiro, com o ataque às sedes dos 3 poderes, né? Então ele tentou detalhar, porque é difícil, é muita coisa, foram 2 anos ali de investigação, muito material realmente colhido ali pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, e ele tentou dar uma resumida, tanto que foram mais de 5 horas ali tentando resumir esse voto. Daqui a um pouquinho, o julgamento vai ser retomado com o segundo voto, então. O segundo voto é do ministro Flávio Dino. A tendência é que o ministro possa concluir o voto dele, porque o voto do relator, né, que foi mais cedo, por ser o relator, é realmente um voto muito extenso. Então, há tempo hábil ali do ministro Flávio Dino concluir o voto dele, a gente vai estar nessa expectativa. Amanhã a sessão vai ser retomada pela manhã, apenas sessão pela manhã, porque à tarde tem sessão no plenário dos 11 ministros, e aí se o ministro Flávio Dino concluir o voto dele hoje e amanhã, o julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Luiz Fux. E aí, com o voto do ministro Luiz Fux, já poderá-se ter aí uma maioria pela condenação dos réus por 5 crimes, né? Esse foi o voto do relator, a condenação de todos os 8 réus pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, participação em organização criminosa armada e deterioração do patrimônio público. A expectativa é que o voto do ministro Flávio Dino acabe acompanhando também o voto do relator. O voto do ministro Luiz Fux também deve acompanhar o voto do relator, mas com ressalvas, da mesma forma como ele tem se posicionado nos processos do 8 de janeiro, se posicionado aqui também quando foi o julgamento das denúncias em que eles se tornaram réus. O ministro, ele fez algumas contestações, né, o ministro Luiz Fux, então uma expectativa sobre o voto dele, que deve acontecer amanhã. E aí depois, na sequência, vota a ministra Carmen Lúcia e, por último, o ministro Cristiano Zanin. E aí fica no último dia da sessão, Márcia, ali, pode ser na sexta-feira, né? Ali concluíram na sexta-feira, os ministros vão decidir sobre a dosimetria dessas penas, porque deve haver divergência, principalmente com relação ao voto do ministro Luiz Fux, é o que se espera, de divergência com relação a essas penalidades, aos crimes e ao tamanho dessas penas, né? Então, isso tudo os ministros eles vão analisar no finalzinho ali do julgamento. A gente vai conhecer essa sentença já na sexta-feira. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele fez um voto realmente muito detalhado. A gente tem uma imagem para mostrar aí, Márcia, porque ele começou lendo o voto dele, dizendo ali que estava separando, fazendo uma análise de todos os atos executórios durante os últimos 2 anos, na verdade, a partir de 2021 até 2023. E aí ele colocou ali numa tela, ele fez uma apresentação rápida ali com uma tela com o nome de todos os réus e colocando o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como líder ali dessa organização criminosa. A gente vai ouvir um trechinho do que o ministro disse mais cedo. Vamos ouvir agora. E não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. O ministro, inclusive, Márcia, ele faz uma diferenciação ali, porque muito se discute sobre uma tentativa de golpe, se isso realmente seria crime, e o ministro esclarece que seria crime, sim, porque se tivesse havido um golpe, quem estaria no banco dos réus não seriam os que estão agora, mas sim o Poder Judiciário, mas sim os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, no voto dele, ele citou vários episódios desde 2021, ele começa ali falando no monitoramento ilegal de desafetos do então presidente, isso usando a estrutura da ABIN no comando ali de Alexandre Ramagem. Ele também cita as falas de Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro de 2021, em que ele
Jair Bolsonaro, na época, fez vários ataques muito duros a Alexandre de Moraes e, inclusive, sobre isso, o ministro disse assim, que qualquer pessoa decente, de boa fé, sabe que um líder político em alto cargo, instigando, insuflando milhares de pessoas dessa forma, alimenta espontaneamente as agressões, as ameaças ao STF, aos ministros e às suas famílias, e disse que foram atitudes criminosas confessadas. No dia 7 de setembro, ele cita aquela reunião ministerial também, no dia 5 de julho de 2022, onde Jair Bolsonaro, né, ali já com várias pesquisas apontando Lula na liderança ali da corrida eleitoral, e aí uma reunião, inclusive, que foi toda gravada, e depois que a gente teve acesso a toda essa reunião, então todos ali falando realmente, colocando ali estratégias de como evitar ali, né, que Lula vencesse as eleições, enfim. O ministro cita, por exemplo, a participação nessa reunião de Walter Braga Neto. Ele fala, Walter Braga Neto não era ministro, ele era candidato a vice-presidente da República, não tinha por que ele estar ali. Quem também estava ali eram os comandantes das Forças Armadas, os 3 comandantes, também uma reunião ministerial, isso não acontece. Ele fala, ele já foi ministro de Estado, o Flávio Dino já foi ministro de Estado, não existe isso em uma reunião ministerial, ter comandantes das Forças Armadas. E aí ele fala que essa não foi uma reunião ministerial, foi na forma, mas não no conteúdo, que foi uma reunião golpista. E aí ele cita também o episódio da bomba no aeroporto, ele fala também daquela fala de Walter Braga Neto no finalzinho de 2022, ali já depois de Lula eleito, uma fala a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, em que Braga Neto, ele responde a um dos apoiadores, dizendo que os apoiadores que estavam acampados ali todos os dias, sob sol, sob chuva, e que nada ali acontecia por parte do governo Jair Bolsonaro. E aí Walter Braga Neto diz então que não poderia conversar no momento, mas que eles não perdessem a fé, que eles não poderiam falar agora. E aí o ministro disse também que isso foi uma clara confissão para tentar o golpe. E ele cita várias também conversas entre militares que foram printadas durante a investigação da Polícia Federal. Ele fala das minutas golpistas, ele fala do plano Punhal Verde e Amarelo. Ele cita, por exemplo, aquele plano que foi confessado ali pelo general Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, que ele realmente bolou esse plano e ele realmente imprimiu esse plano. E o ministro cita aí que, coincidentemente, esse plano foi impresso no dia 6 de dezembro, 3 cópias impressas, e no mesmo dia e no mesmo horário estavam ali no Palácio do Planalto Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e esse plano foi impresso ali no Palácio do Planalto. E aí ele termina com a reunião dos comandantes das 3 Forças Armadas no Palácio da Alvorada com Jair Bolsonaro, onde o general, o então comandante do Exército, o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa ocasião, apresentou a eles um documento prevendo estado de sítio, estado de defesa, prevendo medidas de exceções para evitar a posse do presidente Lula e de Alckmin. Mas Jair Bolsonaro nega, né? No interrogatório ele disse que isso não passou ali de um documento com considerandos dentro da Constituição. E aí o ministro Alexandre de Moraes diz que pensar dessa forma, dizer que se haveria a tentativa de um golpe de Estado, então eles teriam convocado um Conselho de Defesa. O ministro diz assim, isso aí é desqualificação da inteligência alheia. Quem pretende dar o golpe, dá um golpe. E aí ele disse que não há dúvida de que essa reunião, não há dúvida do que foi discutido nessa reunião no Palácio da Alvorada, e que, para o orgulho, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, para orgulho das Forças Armadas, 2 comandantes não aceitaram, recusaram ali o que estava sendo sugerido pelo então presidente Jair Bolsonaro. Enfim, foi um voto muito extenso, né, Márcia? Mas, no fim das contas, o ministro, como já se previa ali, votou para condenar Jair Bolsonaro por 5 crimes. Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, enfim, Walter Braga Neto, que está preso, está inclusive assistindo a todo esse julgamento lá da Vila Militar, onde ele está preso preventivamente. Agora a expectativa com relação à volta do ministro Flávio Dino, que começa daqui a um pouquinho. Que é alguns minutos, Jana. Muito obrigada pelas suas informações. Você deu ali uma sequência de todo o voto do ministro Alexandre de Moraes para a gente entender o que foi dito desde o comecinho dessa investigação. E o Bruno Pinheiro agora tem uma informação nova que ele está me pedindo para falar agora urgente, né, Bruno? Qual a sua apuração daí dos bastidores, por favor?
Só quero um recorte sobre Augusto Heleno. A gente relembra que durante essa oitiva, que é antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal, Augusto Heleno disse que iria ficar em silêncio, que não iria responder diretamente ao ministro relator Alexandre de Moraes. E aí ele responde justamente ao seu advogado, sim ou não. E aí logo após essa oitiva chegaram a falar na violação do direito ao silêncio do réu, mas o que era para responder sim ou não, Augusto Heleno acabou respondendo até demais naquele momento, e isso consta na ata, consta na investigação, e o que foi usado justamente agora. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes relembra aquela agenda. Durante uma sustentação na última semana, o advogado de Augusto Heleno disse que essas informações estavam soltas na agenda, que tinha diversas folhas e que no início tinha uma informação, lá no final tinha uma outra anotação, que não tinha como ligar uma coisa com a outra, mas ainda assim o ministro relator entendeu que seria uma agenda do golpe, na verdade o que seria um rascunho. Vai também na mesma linha de Ramagem, que no celular de Ramagem, no bloco de notas, tinha várias anotações, mas Ramagem dizia que era ele, conversando com ele mesmo, ele escrevia isso porque se eventualmente em algum momento ele fosse conversar com o ex-presidente, ele iria usar essas informações. Quero ouvir rapidamente a análise do Mano Ferreira, porque a gente tem duas anotações que os advogados entram numa linha, numa tentativa de afastar que houve uma intenção de um golpe de Estado, que eram somente anotações que jamais seriam utilizadas. Mas neste caso, General Heleno recebeu o direito de ficar em silêncio, mas ele, talvez numa ânsia ali, acabou revelando até demais, né, Mano? Pois é, Bruno, uma das falas, das respostas do General Heleno foi até que não teria havido um avanço no golpe porque não havia clima para isso, né? Ou seja, uma resposta que é muito comprometedora, né? Porque mostra que não é que não houvesse o desejo, não é que não houvesse a vontade, é que não havia clima. Essa foi a justificativa do General Heleno ao responder ao seu próprio advogado durante a oitiva. Então, esse tipo de situação é importante contextualizar. Gera uma somatória de indícios, porque o que está sendo analisado não é uma anotação isolada da agenda do General Heleno, nem uma anotação isolada do celular de Alexandre Ramagem, mas como que essas peças se encaixam num conjunto maior de comprovações. E vale destacar, o ministro Alexandre de Moraes até ironizou a narrativa da defesa de Alexandre Ramagem, dizendo que não era ali um querido diário, né? Porque ele fazia menções diretas ao senhor, né? Ou seja, havia ali um interlocutor que claramente era o presidente da República a quem Alexandre Ramagem se reportava, e não apenas uma elucubração digitalizada para si mesmo, como foi a versão levantada pelos advogados de defesa.